Olá, família, sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Olha só como eu tô mais queimadinho. Eu fui para a praia ontem, né, com a minha esposa, mas segunda-feira agora já volta tudo ao normal, né? O trabalho e tudo. Eu tirei um dia aí para ir na praia um pouco, mas demorou para ir, viu? Porque daqui para a praia, né, é cerca de 1h30, né, que se gasta com trajeto, mas para ir demorou 3 horas. E para voltar era 4 horas, só que a gente pegou uma outra rota, um outro caminho, né? Caminho opcional ali pelo Google Maps. E aí então a gente conseguiu voltar em 3 horas também. Foi um longo percurso, hein? Final de semana é assim, os paulistano, vai tudo pra praia e aí enche, né? E eu fui um deles, né? Nesse final de semana aí, tá bom? Então, tô um pouquinho mais queimadinho aí. Vamos lá para o nosso estudo de hoje, que é o que interessa, tá bom? A gente está estudando essa semana sobre a restauração do Evangelho. E dentro do manual do Vem Segue, tem algumas escrituras do Novo Testamento e algumas de Doutrina e Convênios, para nós fazermos algumas comparações. E a intenção é mostrar que a mesma igreja que Cristo instituiu na época dele é a mesma igreja que foi instituída hoje em dia, tá bom? E hoje nós vamos falar então do batismo vicário, que se encontra lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29, diz aqui: de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam ele então pelos mortos? Bom, falando aqui sobre essa doutrina, né, que nós conhecemos sobre fazer batismo vicário, ou como está escrito aqui, batismo pelos mortos, acredito que eu não conheço outra igreja que faça essa ordenança, tá bom? E que também entenda esse versículo aos olhos que nós entendemos, que realmente Paulo estava falando aqui sobre batismo pelos mortos. Ou no original em grego aqui, né, também daria para se traduzir em benefício dos mortos, aqueles que se batizam em benefícios do morto. Faz muito sentido, porque na verdade, né, não tem nada de estranho quando nós realizamos essa ordenança. Essa ordenança do batismo ela é feita dentro do templo, tá bom? E lá no templo, né, na pia batismal, a gente batiza a pessoa em lugar e a favor daqueles que já se foram, tá bom? Então, é em lugar e a favor. É bem simples, é como se fosse o batismo normal, né? Falo o nome da pessoa, eu te batizo em lugar e a favor de, e cito o nome da pessoa que já passou, tá bom? Aqui, na verdade, em Coríntios, capítulo 15, versículo 29, não é que Paulo ele está ensinando sobre o batismo vicário, tá bom? É que Paulo ele está ensinando aqui, na verdade, sobre a ressurreição. E aí, um dos pontos que Paulo mostra sobre a ressurreição é o batismo vicário, é o batismo em benefício daqueles que morreram sem ser batizados. Então, eles precisavam ser batizados também. Então, Paulo usa isso dizendo: olha, se a gente não vai ressuscitar, porque essa é a discussão no capítulo 15, que não vai haver ressurreição. E aí, Paulo, olha, se nós não vamos ressuscitar, então por que vocês batizam, né, pelos mortos, né? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Então, eu acho bem interessante que, para mostrar sobre a ressurreição, ele fala, então não faz sentido, se eles não vão ressuscitar, não faz sentido batizá-los, tá bom? É isso que Paulo tenta colocar aqui, tá bom? Então, vamos aqui à explicação. De outra maneira, o que farão os que se batizam pelos mortos? Em grego, como eu falei, poderia ser a tradução aqui por causa dos mortos, mas isso fica bem estranho, né? Batizar por causa dos mortos, né? Outras religiões têm outras linhas de explicação sobre esse versículo, mas nunca como realmente literal sobre batizar pessoas que já se foram, tá bom? Aqui, quando essa tradução aqui que poderia ser, né, por causa dos mortos, na verdade ninguém se batiza por causa dos mortos. Se batiza para fazer convênio com Deus. Quando nós permanecemos na igreja, não é por causa de fulano ou ciclano, mas por conta de Cristo, porque nós temos um convênio com Deus. Então ninguém se batiza pelo morto. Então eu acho que a tradução melhor no grego aqui no versículo ficaria em benefício dos mortos.
seja, em lugar e a favor daqueles que já se foram. Uma vez que que Jesus Cristo ensinou, né, que em João 3, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Falando ali sobre o batismo. Então, aqueles que não são batizados, eles não podem entrar no reino de Deus. Então, uma solução para isso é efetuar o batismo vicário. E antes que muitos possam achar estranho, pessoas que não são da mesma fé que nós, né? Achar estranho, mas como você vai fazer isso em lugar e a favor de outra pessoa? Cada um tem que escolher, né? Veja bem, a expiação de Jesus Cristo, ela é expiatória também, né? Ela é vicária, tá bom? O sacrifício expiatório de Jesus Cristo, ele é vicário, ou seja, ele fez não por ele, foi em lugar e a favor nosso. Ele sofreu pelos meus pecados. Então, a expiação de Jesus Cristo, ela foi sim vicária, em lugar e a favor. Aliás, o termo, né, vicário aqui, eu peguei no dicionário, significa substitui outra coisa ou pessoas. No caso, Jesus Cristo, ele nos substituiu. Nós que morreríamos e não poderíamos mais viver com Deus, e ele paga pelos nossos pecados. Então, o pecado, né, que era para ser pago por nós, na verdade, foi pago por Jesus Cristo, tá bom? Então, o sacrifício de Cristo foi vicário, a nosso favor, em nosso favor, tá bom? Um exemplo aqui do dicionário sobre vicário, né, na expressão religião, diz assim: morte vicária refere-se à morte de Jesus na cruz para livrar a humanidade do pecado. Então veja que até no dicionário traz essa explicação que Jesus Cristo ele se sacrificou vicariamente por nós. Foi em lugar e a favor nosso, tá bom? Não foi por ele ali. Então é isso. Tem várias outras escrituras, eu acho que alguns, né, às vezes até falam assim, mas vocês não podem fazer batismo por conta desse único versículo, mas acontece que não é somente esse versículo que lança luz a essa doutrina, tá bom? Isso, né, vem por meio dos profetas e apóstolos modernos também. Eu vou deixar a referência aqui de Doutrina e Convênio, né, várias sessões aqui, versículos que falam sobre isso, mas vou compartilhar aqui, na verdade, alguns versículos da Bíblia mesmo, alguns outros dois aqui que eu gosto bastante, 2 ou 3 versículos que falam também sobre isso, tá bom? E aí nós podemos entender um pouquinho melhor. E a intenção do estudo de hoje, né, conforme mencionado, é mostrar que a mesma igreja que existia no tempo de Cristo existe hoje em dia, tá bom? Então vamos lá aqui, uma outra escritura que eu separei é João capítulo 5, versículo 24 e 25. Jesus Cristo disse o seguinte aqui: na verdade vos digo, que quem ouve minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e não entrará na condenação, mas passou da morte para a vida. Então, aqueles que creem em Jesus Cristo, que creem naquele que o enviou, eles passam da morte para a vida. Então, ele está falando das pessoas vivas que aceitam Jesus Cristo. E aí, no versículo 24, 25, se nós pararmos para pensar nessa doutrina, a gente consegue ver que ele também fala daqueles que já morreram, né? Veja só no versículo 25. Ele continua: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem viverão. Então ele falou no versículo 24 aqui, né, que dá para entender que ele está falando para as pessoas vivas. E no versículo 24 ele fala que os mortos, né, chegaria a hora ali então, e agora é que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, né? Então, aqui para mim fica muito claro que Jesus Cristo está falando daqueles que já se forem, e aqueles que já se forem e derem ouvido à sua voz, também eles vão viver, né? Vai ser válido. Aqui ele está falando sobre a sua expiação. Então veja que
compartilhando sobre o batismo, né, como que funciona. Por exemplo, né, você não está tirando o arbítrio da outra pessoa que está sendo batizada. Por quê? Porque aquela pessoa precisa aceitar aquele ato que foi feito, aquele batismo, tá bom? O batismo, como nós sabemos, é uma ordenança que é feita no corpo, né? A pessoa é mergulhada na água, sai da água, então tem todo o simbolismo do batismo aí. Então a pessoa precisa ter um corpo físico para ser batizada, né? Por exemplo, um espírito é igual uma sombra passa por dentro da água e não se molha, tá bom? Então, a gente se batiza em lugar e a favor daquela pessoa. Agora, se aquela pessoa vai aceitar ou não, isso é com ela, tá bom? É igual a expiação de Jesus Cristo. A pessoa viveu errado muitos anos sem aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. E, de repente, ele, numa determinada idade, né? Pode ser várias idades aí, a pessoa cai em si e volta-se para Deus e faz convênio com Deus e aceita Jesus Cristo como seu Salvador e passa a crer, né? Então, assim como a expiação e o sacrifício de Cristo foi feito já pelas pessoas, mas elas precisam aceitar e tem o tempo que ela vai aceitar ali, e aí é válido, mesmo que muito tempo ela não aceitou, o batismo é a mesma coisa. Eu faço o batismo por outras pessoas que não tiveram essa oportunidade de fazer. E o batismo, ele foi feito, tá lá. Se a pessoa não aceitou na hora, porque isso é uma questão, é algo individual, a pessoa tem que aceitar ou não. Se a pessoa não aceitou, mas daqui 10 anos ela aceitar, o batismo está feito, né? Aí ela só precisa aceitar aquele ato que foi do batismo, crer em Jesus Cristo. Tem que ter as mesmas coisas, tá bom? Vai falar um pouquinho mais sobre isso aqui, ó. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 20, diz assim: Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos. Aqui, né, já começando, já vou explicando, está falando que Cristo ele padeceu uma única vez pelos pecados, ou seja, a expiação de Jesus Cristo, o sacrifício dele, ele não está, é chamado de sacrifício eterno, mas ele não está sofrendo eternamente. Tá bom? É importante lembrar que o sacrifício dele tem um efeito eterno, né, para nos livrar para sempre da morte, para sempre do pecado, sermos limpos para sempre. Tá bom? Então, essa é a questão. Então, ele fez uma vez o sacrifício, e esse sacrifício ele vale eternamente. E aí ele fala, o justo pelos injustos, ou seja, o justo é Cristo. Ele sofreu por nós, os injustos. O versículo continua aqui. Para levá-los a Deus mortificados na verdade, na carne, mas vivificados pelo Espírito, na qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Esses espíritos em prisão, acreditamos que são aqueles que já faleceram, né? E que se encontram num estado de prisão, né? Quando nós morremos, nós vamos para um lugar designado por Deus e nós ficamos lá aguardando. E esse lugar, ele pode ser tanto uma prisão, no sentido de tormento, também mental, tá bom? E a pessoa pode ser libertada desse tormento mental. E aqui fala que Jesus Cristo foi aos espíritos em prisão. Aqui algumas pessoas podem até falar assim, mas ele não está falando de pessoas que morreram. No versículo 20, então, ele fala, nos quais foram antigamente rebelde quando na longanimidade de Deus esperava-se nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual pouca, isto é, 8 almas se salvaram pelas águas. Então aqui Pedro, né, ele fala que Jesus Cristo foi aos espíritos em prisão, no qual noutro tempo havia sido rebeldes. Cristo não viveu na época fisicamente ali, na época do, do dilúvio, Então aqui Pedro está falando que ele foi, tá bom, lá, e pregou o evangelho a esses. O 1 Pedro capítulo 4, versículo 6 também diz assim, ó, porque para isso foi o evangelho pregado também aos mortos. Então nós acreditamos que aqui mortos é aqueles que já se foram, tá bom? Para o Senhor, na verdade, aqui é uma linguagem para que nós possamos entender. Para o Senhor ninguém está morto, tá bom? Nós só passamos de um estado para o outro, ou como o próprio Jesus Cristo ensinou, né, dizendo que
Deus não é Deus de mortos, né? E quando fala que Deus ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele mesmo ensinou, Deus não é Deus de mortos. Então, para que Deus não seja Deus de mortos, Abraão, Isaac e Jacó precisam estar vivos, porque senão não faz sentido essa frase de Cristo. Então aqui fala, né? Porque por isso foi o evangelho pregado também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, porém vivessem segundo Deus em espírito. Aqui, o que significa, né? Que eles são julgados segundo a carne. O batismo por si só não salva, tá bom? Mas a questão é essa. É, essa é a ordenança que é feita, mas a pessoa vai ser julgada de acordo com o que ela fez aqui na Terra. E também se ela tivesse tido, ó, eu não consigo ter esse julgamento, mas Deus ele sabe se aquela pessoa tivesse tido a oportunidade de nascer dentro do Evangelho e ser criado dentro do Evangelho, que tipo de pessoa ela se tornaria, né? Então Deus ele sabe que essa pessoa aceitaria. Então ele vai julgar de acordo com o coração daquela pessoa e também das ações dessa pessoa, tá bom? Então vai ser julgado, ainda que nós façamos o batismo, assim como nós, eu fui batizado, mas eu vou ser julgado pelos meus atos, pelas coisas que eu fiz na carne. A pessoa também vai ser julgada de acordo com as coisas que ela fez na carne, e se lhe falta somente, né, o batismo, a ordenança foi feita, então a pessoa pode entrar no reino de Deus. E não cabe a nós julgar, né? O julgamento é do Senhor. Ah, eu não vou batizar essa pessoa porque ela não foi boa pessoa. O julgamento quem faz é Deus, tá bom? Nós devemos fazer a nossa parte. Então, é isso que eu queria compartilhar hoje, né? Falando aqui sobre batismo vicário. Então, é essa mensagem que eu compartilho com vocês. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas outras escrituras para quem quiser aprender um pouquinho mais. Eu sempre coloco aí também o meu WhatsApp, tá bom? No final da descrição do vídeo. Então, se alguém tiver alguma pergunta, é só me mandar um WhatsApp aí, tá bom? É essa mensagem que eu compartilho com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.